Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Nós estaremos lendo os versículos 9 e 10. O tema da mensagem desta noite é uma igreja missionária no poder do Espírito. Uma igreja missionária no poder do Espírito. E a palavra de Deus nos revela em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10 o seguinte: Em seguida, olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Vamos repetir juntos este último versículo de número 10, está projetado, vamos juntos? E proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos em oração. Pai, nós te agradecemos porque nesta noite podemos, como igreja, desfrutar da tua presença. No meio dos louvores, das ministrações, das orações, sentimos o fluir do teu Espírito. Aleluia. Nós dependemos disso, Pai. É a tua presença no nosso meio, queimando toda a impureza com o fogo do teu Espírito. E no poder do teu Espírito, nós venhamos ouvir a tua voz e sermos guiados e obedientes, Senhor. Ajuda-nos, fala-nos nesta hora, por misericórdia, Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Uma igreja missionária no poder do Espírito. Na perspectiva humana, ou seja, da terra, os selados são uma multidão inumerável, como lemos neste texto maravilhoso de Apocalipse. João vê a igreja redimida nos céus. Esta é uma visão da terra para os céus, vendo o que o futuro nos aguarda, irmãos. Estarmos diante do trono do Cordeiro de pé. O céu não será apenas uma mudança de lugar, mas mudança de nós mesmos. Eu gosto sempre de lembrar o resultado da ressurreição de Jesus. Porque a gente não tem ideia do que aconteceu com o Senhor Jesus na ressurreição. Para nós, Jesus ressuscitou, e é natural que nós encontremos nas nossas Bíblias esta palavra: Jesus ressuscitou. Mas, na verdade, Jesus ressurgiu. No original, a expressão era de uma transformação da substância. A ressurreição de Jesus fez com que Jesus recebesse o que nós chamamos na teologia de corpo glorificado. Vocês têm ideia do que seja isso, gente? Quando eu paro para meditar, refletir sobre isso, eu fico deslumbrado. Porque o corpo de Jesus, o corpo glorificado que ele recebeu, não é como este corpo. Não foi uma ressuscitação cardíaca que ele voltou, como a gente tem nas manobras médicas,
e a gente consegue trazer o paciente de volta, ele volta a respirar, coração bater. Não, não foi assim. Ele foi completamente transformado. E este corpo que ele recebe não ficou mais sujeito às leis, por exemplo, da natureza, como gravidade, como, por exemplo, a matéria, e por conta disso ele entra no cenáculo sem abrir a porta. Ele passa pelas paredes, porque este corpo glorificado, segundo C.S. Lewis, era um corpo de uma densidade maior do que a matéria que nós temos. Ele viajou bacana, né? Mas explica. Como que uma parede não pôde detê-lo e ele consegue passar por essa parede? Porque o seu corpo era mais poderoso que a parede, do que a matéria. Por isso também Jesus é assunto aos céus. Você imagine, como que a gente vai subir, levitar, a ponto da gente passar as nuvens? E depois que passa as nuvens, você já parou para pensar que o ar é rarefeito? Não tem como respirar. Eu já tive a oportunidade de viajar num avião. Na Amazônia temos muitas histórias. O avião tinha as janelas quebradas, era um bandeirante, imagine só. E aí o piloto tinha que manter uma certa altitude, porque além da ventania que entrava no avião, a gente corria o risco de perder o ar. Mas este corpo de Jesus, não, ele ultrapassou as nuvens e, claro, chegou aos céus, o reino dos céus. Mas aqui em especial, queridos, nós vemos que a nossa identidade e a nossa individualidade serão preservadas, mas nós mesmos seremos outros. São pessoas, indivíduos que vêm de lugares diferentes, mas que não perdem a sua individualidade, a sua identidade, e estão diante de quem? Estão diante de quem? Vocês acompanharam a leitura? Estão diante de quem? Me respondam. Diante do trono de Deus Pai e do Cordeiro. Lá não teremos mais ricos e pobres, não teremos mais diferenças, porque todos estaremos diante daquele que nos resgatou com seu poder e com seu sacrifício. Esta mensagem, queridos, precisa impactar a nossa vida, e quando nós lemos este texto em especial que recortamos nesta hora, percebemos que haverá uma igreja inumerável, um cumprimento à promessa feita, por exemplo, a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 5, quando Deus chama Abraão e diz assim: olha para os céus, conta as estrelas. Dá para contar? Aqui em Maripá a gente consegue contar algumas, né? Mas quando você vai para uma cidade com muitas luzes, você não consegue. E a verdade é que temos milhares e milhares. E esta promessa Deus deu a Abraão: assim será a tua posteridade. Somos herdeiros desta promessa, amém ou não? Você recebe isso? Diga: eu sou herdeiro desta promessa. Eu sou filho de Abraão. E Abraão, como nós ouvimos na mensagem do Gabriel, domingo passado, pastor Gabriel Mota, foi aquele que pela fé visualizou a gente aqui. Obedecer a ordem de Deus, o chamado de Deus, trouxe uma repercussão, gente, inimaginável. Esta promessa nos alcança. E quando lemos este recorte do que João viu, nós podemos compreender o poder da mensagem do Evangelho. O tema desta nossa campanha de missões mundiais
enche o meu coração de alegria, porque os batistas brasileiros, que há muito já disseram, não creem no Espírito Santo, não creem nos dons espirituais, acusam, não? Claro, uma estratégia maligna para diminuir a credibilidade daqueles que vivem o Evangelho. E traz alegria porque todos os batistas no Brasil estão dizendo que no poder do Espírito nós vamos completar a missão. Este reconhecimento que somente pelo Espírito Santo podemos nos mover e devemos nos mover, precisa nos empolgar, queridos. Precisa sim encher nosso coração de esperança, porque viveremos uma nova história. John Piper disse certa vez: pertencer a Jesus é abraçar as nações. O nosso coração foi feito para isso. Quando nós rompemos a nossa individualidade, o nosso umbigo, né? Só olhamos para o nosso umbigo. Já ouviu essa expressão? Quando a pessoa só pensa em si mesma. Egoísta. Só olha para o seu umbigo. Nós entendemos que, de fato, nós precisamos romper com este egoísmo. E até mesmo egoísmo espiritual, né? É tão bom estar na igreja e tal, mas só para você? É só bom para você? Precisa ser bom para os outros, e principalmente por aqueles que andam perdidos, sem destino. E aí entra o que nós somos em essência. Nós somos uma igreja, queridos, que chamamos de missionária. E o que é uma igreja missionária? É uma igreja que tem como identidade a transformação que o Senhor Jesus faz em nossa vida, na vida daqueles que ouvem a nossa mensagem. É uma igreja que está profundamente envolvida com a sua vizinhança, preocupado com... Será que estamos incomodando muito? Mas está preocupado em servir a vizinhança, a comunidade, ao município, à cidade. Uma igreja que fala no nome do Senhor Jesus. E não só fala, mas vive o Senhor Jesus lá fora. Que é muito bom aqui dentro é muito gostoso, todo mundo cheiroso, todo mundo tomou banho, passou um batonzinho, está todo mundo arrumadinho, está até de cabelo novo, né, Mateus? Mas é muito fácil aqui. Agora, lá fora, nós precisamos mostrar, sim, que Jesus, o Senhor Jesus, alcançou nossa vida e transformou. Uma igreja que também capacita os discípulos a praticar o Evangelho, a viver o Evangelho, em suas diversas vocações no mundo. Então, vamos comigo aqui algumas reflexões básicas. A primeira, uma igreja missionária é uma igreja que anda pelo caminho da obediência e do discipulado. Vamos repetir juntos? Uma igreja missionária é uma igreja que anda pelo caminho da obediência e do discipulado. O texto de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 16, as Sagradas Escrituras nos dizem assim: porém, Paulo falando, né? Quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Porquanto se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação. Aqui muitos querem pular isso aqui, né? Nós não temos obrigação de pregar? Sim, temos. Mas os outros vão ouvir de qualquer forma, ou de alguma maneira, ou o pastor vai pregar. Não, todos somos incumbidos desta tarefa, desta obrigação. E aí Paulo continua dizendo: estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Então, somente esta,
que, anunciando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei vivesse, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Quando eu ouço este testemunho do apóstolo Paulo, eu me recordo de um momento que eu vivi. Esses dias eu falava com Léo, você tem um pastor que já viveu no meio de uma aldeia, Yanomami, e já foi também a Paris em viagem missionária. Então, já vivi extremos. Mas eu gosto mais de lembrar deste extremo da aldeia. E alguns dias atrás também comentava com Mariene sobre essa experiência que eu lembrei há algum tempo atrás. Eu estava no extremo norte do país e ali só haviam 3 aldeias. E o Evangelho era completamente bloqueado para quebrar e entrar nessas aldeias. Eles não davam ideia para o pastorzinho que estava lá. Não queriam saber. Até eram inspirados, pela missão salesiana, que é uma missão que existe na Amazônia, de que se eles tivessem contato com crentes, eles virariam sapo. Acredita nisso? E eles acreditavam. Então, falava que era crente, pastor, opa, não vou nem dar pau para ele não, senão eu vou virar sapo. Mas eu crio uma estratégia. Vou ensinar violão, Léo. E eu sei tocar violão de ouvido. Como é que eu vou ensinar os indígenas a tocar violão? Criei lá um método, estratégia missionária, que Deus me deu na hora. E aí eu comecei e eles vieram, entraram na aula. E aí iniciamos um período de discipulado através da música, do ensino da música. Determinado dia, me chega um Yanomami e diz: pastor, minha mãe está muito doente. O senhor não pode orar por ela, não? Era tudo que eu estava pedindo a Deus, né? Uma oportunidade de entrar na aldeia. E lá fui. E assim, queridos, hoje você tem a oportunidade de vir à igreja de carro, tem a igreja pertinho, e não aproveita esta oportunidade. Quarta-feira, por exemplo, estávamos aqui com poucos membros. Tudo bem que havia um curso da Oxetil, né? E mais da metade da igreja da Oxetil, eu fiquei pensando nisso. Será que todo mundo é da Oxetil dessa igreja? Não é possível. Mas tinha pouca gente. Mas Deus me fez refletir, por que que não vem? Por que que não desfrutam da oportunidade de estar em oração, em comunhão, buscando a presença de Deus? Tão pertinho. E naquela quarta-feira, queridos, eu levei basicamente 2 horas para chegar aqui. Acidente na estrada, chovendo muito, perigos dos mais terríveis. O pastor chegou, mas as ovelhinhas estavam em outro mundo.
E aí, quando eu cheguei nessa aldeia, era uma trilha que eu tinha que fazer. E essa trilha, eu sozinho, minha vida missionária, boa parte foi feita assim, sozinho. E vocês sabem que na selva tem o que mesmo? Onça. Tem o que também? Sucuri. E eu naquela trilha para chegar na aldeia. E lá cheguei, lá estava a Yanomami, não falava português, só o dialeto Yanomami. O filho traduzia o que eu dizia, a oração. E aquela mulher já estava há 5 dias sem dormir, vitimada por artrite, artrose, tinha tudo aquela velhinha. E ela estava ali na sua rede, porque Yanomami não tem cama. E eu orei por ela. E pedi, Senhor, faz de novo o teu milagre. E saí. Experiência fantástica, né? Na semana seguinte, o Yanomami, pastor, só vai ter que voltar lá, porque minha mãe, pela primeira vez, dormiu. E assim iniciamos o nosso discipulado naquela aldeia. Mas depois, quando saí daquela região, alguém veio me dar as fichas das pessoas daquela aldeia. E principalmente aqueles que eu estava lidando, discipulando, tinha o costume de comer gente, já ouviu falar? Canibal. E principalmente esse filho da Yanomami era um canibal de marca maior. Todo inimigo que ele brigava, ele matava e comia. Essa é a cultura Yanomami no nosso país. Eles comem outras pessoas. Literalmente. Assado, não sei se é frito. Só que eu fiquei pensando, ó Deus, Tu nos livraste e tem livrado até hoje. E nós precisamos perceber, sim, que nós somos uma igreja, queridos, que deve caminhar em obediência, focando, sim, o discipulado, mas é a obediência que reveste a nossa vida, que protege a nossa vida. Nós não temos ideia dos perigos que passamos, dos momentos que vamos ter a nossa própria vida ameaçada, mas se confiamos e obedecemos, podemos contar com a poderosa e soberana vontade de Deus em nos preservar e nos livrar. Vale a pena obedecer, queridos. Uma igreja que tem este chamado missionário precisa entender, como diz o nosso missionário Oswaldo Smith, pai das missões modernas, todos somos chamados, uns para o outro lado do mundo, uns para o outro lado da rua. Você com seu vizinho, do outro lado do muro. Mas todos fomos chamados. Em segundo lugar, queridos, uma igreja missionária é uma igreja que anda o caminho da renúncia, da entrega e da unidade. A renúncia é algo que é inimaginável para a nossa atual sociedade. Aliás, renunciar é a chave para se ter uma família equilibrada. O marido renunciar às suas boas vontades, né, de querer jogar uma bolinha, mas a esposa está precisando cuidar, né, do bebê. Renúncia. Dividir as obrigações. Mas quando nós estamos dentro de uma comunidade, nós precisamos renunciar aos nossos impulsos, que são impulsos para um pecado que desagrada a Deus. Nós precisamos renunciar ao nosso conforto, nós precisamos renunciar a um montão de coisas, mas sabendo que quando a gente faz isso, Deus está contemplando agora a nossa entrega, porque tudo fazemos para Ele, porque por Ele são feitas todas as coisas. E aí encontramos o que é a unidade, uma igreja que vive
pensando no mesmo foco. Ninguém é igual aqui. Ninguém pensa igual aqui. Mas nós temos um único objetivo, que é servir ao Senhor, adorá-lo, adorá-lo com a nossa força, com a nossa juventude. Nossa unidade vai nos mostrar que a nossa missão está acima dos nossos interesses pessoais. Por isso, o pastor Carlito Paz disse certa vez: nunca se apegue à sua posição, mas à sua missão. Nós temos uma missão, queridos, que é divulgar o amor de Deus, manifestar este amor de Deus às pessoas que nos cercam. Somos missionários. Eu gostaria muito, querido, que você saísse deste nosso encontro aqui com o sentimento de que Deus te chamou para ser missionário. Mas como assim, pastor? O missionário não tem que ir lá para os confins da terra, ir lá para a aldeia indígena? Não, queridos, ser missionário é uma essência de todo discípulo de Jesus, uma essência da igreja. É do outro lado da rua, do outro lado do muro, e às vezes até no outro quarto. Nós estamos sendo chamados para dizer: Jesus quer transformar a sua vida. Vamos sim fazer um discipulado aqui, vamos conhecer a Bíblia. Não espere o pastor te chamar para fazer. O Espírito Santo já te chama. O Espírito Santo já aquece o nosso coração. Ah, queridos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sim, Ele deu o seu único e unigênito Filho. Ele deu o que havia de melhor no céu. E você, o que tem dado? O que você tem dado por aquele que te amou primeiro? Você já se deu a si mesmo? Já deu os seus filhos? Tem dado as suas orações? Tem dado até o seu dinheiro? Porque alguém já disse que a gente só coloca o nosso dinheiro naquilo que de fato é importante para nós. Tem dado alguma coisa para Deus? O que você tem feito em favor daqueles que se encontram perdidos? Essa é a nossa missão, fazer alguma coisa. Ajuda o pastor a pregar e olha para quem está do seu lado e diga assim: faça alguma coisa, por favor. Faça alguma coisa, por favor, gente. Em último lugar, uma igreja missionária é uma igreja que anda o caminho do poder do Espírito Santo. No Salmo 126, os versículos 5 e 6, nos revelam o seguinte: os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Temos sim uma missão, queridos, de anunciar o Evangelho, mas tudo isso só é possível através do poder do Espírito Santo. Estamos contemplando a nossa igreja agora florescendo novamente com os nossos pequenos grupos, missionários, multiplicadores, ministeriais. Temos um PGM fixo aqui todos os domingos. Você não pode ficar deste mover do Espírito e aproveitar este mover do Espírito para ganhar vidas. O Sidney mesmo relembrava os momentos que enchia a sua casa, né, Sidney? Convidava os seus amigos do trabalho e ali eles eram impactados pela mensagem e pela comunhão dos santos. Esta é a proposta de um pequeno grupo que pode sim ir à sua casa. E é preciso que vá. Devemos romper até as fronteiras, né, de Maripá, né, Ângela? Alcançar Bicas, Goianá. Precisamos romper as barreiras, entendendo de verdade o que o irmão André
que foi o fundador da Missão Portas Abertas, disse: eu literalmente acredito que toda porta aberta está aberta para ir e pregar o Evangelho, desde que você esteja disposto a ir e não esteja preocupado em voltar. Você está entendendo? Nós temos uma missão e no poder do Espírito Santo vamos sim ouvir o chamado, ter a sensibilidade para ir sem pressa. Sem pressa. Levar a boa mensagem do Evangelho. Eu concluo esta mensagem lendo novamente Apocalipse capítulo 7, os versículos de 9 a 10, desejando ver o que João viu e estar onde João esteve. E você gostaria também? Então vamos ler juntos. Em seguida olhei, e diante de mim descortinava uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidas com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz agora, irmãos, juntos: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Aleluia.